Cade desperta sem o alarme. Não há som algum. Nenhum ruído mecânico. Nenhuma vibração mínima anunciando o reinício. Por alguns segundos, ele permanece imóvel, tentando entender se aquilo é atraso, falha ou consequência direta do que fez no ciclo anterior. O teto metálico está ali. A luz entra pela mesma fresta. Mas o dia não se impõe. Ele espera. Cade se senta com dificuldade. O corpo responde mais lento, como se estivesse sendo puxado por algo que não é dor nem cansaço. É resistência. Cada movimento exige confirmação, como se o próprio ato de levantar precisasse ser aceito pelo tempo. No corredor, o mundo parece montado às pressas. As vozes não se encaixam no ritmo habitual. Frases começam tarde demais. Soldados caminham com pequenos atrasos, como se cada passo estivesse sendo decidido no momento em que acontece. Rita surge no fim do corredor e corre até ele. O alarme não tocou. Cade confirma com um gesto curto. Ele não precisa explicar. Ambos sentem a mesma coisa. O ciclo ainda existe, mas perdeu a autoridade automática. Agora, recomeçar exige consentimento. O transporte parte com atraso mínimo. O céu cinza parece menos sólido, como uma imagem projetada fora de foco. Não há conversa. Não há planejamento. Eles sabem exatamente para onde estão indo. Quando a porta se abre, o campo não reage. Nenhum ataque inicial, nenhum ruído metálico, nenhuma explosão distante. Apenas espaço. Um silêncio que não é paz, mas suspensão. Cade entende. O sistema não está mais tentando impedir avanço. Está aguardando confirmação. Eles avançam. Cada passo pesa mais do que deveria. O corpo não falha, mas o ar parece denso, como se atravessar aquele espaço exigisse permanecer consciente o tempo inteiro. Não há mais automatismo. Não há mais reflexo. O primeiro ataque surge tarde demais e fraco demais. Rita desvia quase por instinto. O sistema está ferido. Ele ainda reage, mas sem convicção. Eles chegam próximos ao núcleo protegido, o mesmo ponto que Cade atravessou no episódio anterior. Agora, ele não pulsa, não reage. Ele ancora o dia. Cade para. Esse é o ponto que o ciclo construiu desde o início. Rita entende antes que ele fale. Se você ficar aqui... Cade completa em silêncio. O dia não reinicia. Mas ficar não é simplesmente permanecer parado. O sistema reage pela última vez. Não com violência externa, mas com pressão interna. Memórias surgem em sequência. Não como cenas heróicas, mas como excesso bruto de repetição. Mortes acumuladas, tentativas falhas, escolhas que não reiniciaram. Rostos que ele parou de lembrar porque lembrar começou a atrapalhar. O peso é imediato. Os joelhos cedem. Cade sente o corpo falhar não por dano físico, mas por saturação. O sistema tenta empurrá-lo para fora do ponto, não com ataques, mas com desgaste contínuo. Rita se aproxima. Se você ficar, eu não atravesso. Cade olha para ela. Pela primeira vez desde o início do looping, não há cálculo naquele olhar. Não há estratégia. Apenas presença. Se eu sair, ele responde. Isso recomeça. Eles sabem que não existe solução limpa. Não existe vitória completa. Existe apenas encerramento suficiente. Cade avança mais um passo e para definitivamente sobre o núcleo. O mundo reage. Não com explosão, com colapso silencioso. O campo perde profundidade. O céu parece rasgar em camadas. Sons se desfazem antes de terminar. O tempo não volta, ele desmonta. Cade sente o corpo sendo fixado ao ponto. Não como prisão física, mas como função. Ele não está mais vivendo o dia. Está sustentando o fim dele. O sistema tenta uma última coisa. O alarme soa, fraco, distante, e falha no meio do som. Silêncio absoluto. Quando o mundo se estabiliza, algo mudou. Rita desperta no chão do campo de batalha. O céu está diferente. Não cinza. Azul opaco. O som das armas cessou. Soldados se levantam confusos. Feridos continuam feridos. Mortos continuam mortos. O dia seguiu. Cade não está ali. O tempo avança. Horas passam. Depois dias. A guerra continua, mas sem repetição. Sem atalhos. Sem aprendizado acumulado impossível. O mundo volta a ser cruel, irreal.
Rita caminha pelo campo sentindo algo estranho. Ausência de eco. Cada passo acontece uma vez. Cada decisão pesa porque não há retorno. O erro não ensina por repetição. Ensina por custo. Em um momento de silêncio, ela para e olha para o céu. Não sabe onde KD está. Não sabe se ele ainda existe como pessoa. Mas sabe o que ele fez? KD. Não há corpo. Não há espaço. Não há tempo. Apenas presença contínua. Ele não vê o mundo. Não ouve. Não sente dor. Ele sustenta um ponto onde o tempo não reinicia. Não é punição. Não é vitória. É encerramento. O ciclo terminou, porque alguém ficou. E o mundo seguiu, porque alguém não voltou. E você ficaria para que tudo pudesse continuar? Escreve nos comentários. Você acha que o fim do ciclo justificou o preço pago? Ou se nada deveria exigir esse tipo de permanência? O dia não recomeça, a história continua, fora do loop. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias onde avançar tem custo real.